A luz voltou, gratidão pela sua energia aqui. É a terceira tentativa para realizar a leitura de Ares para junho, tá muito confusa para mim. Eu vou tentar mais uma vez. As cartas saíram todas invertidas. Parece ter uma situação na vida de Ares que a vida de Ares está de cabeça para baixo, porque alguma coisa morreu, a carta da morte. Nós tivemos aí um sete de ouros invertido falando de uma colheita que não frutificou, uma decepção emocional. A gente vê uma pessoa de Ares caindo em si, tentando realizar uma mudança harmoniosa, buscando um grupo para poder levar adiante um projeto que vai dar início a um novo contrato, uma ajuda financeira que vem de fora para poder realizar isso, mas a situação no momento está extremamente obscura, então ficou muito difícil realizar a leitura de Ares. Eu vou tentar mais uma vez, é a terceira vez. Eu peço ajuda às hostes angélicas, peço ajuda aos assistentes crísticos, porque é a terceira vez que eu estou tentando realizar a leitura de Ares e foi muito difícil, não consegui. Tente outra vez. Talvez seja esse o sentimento de Ares no momento, que eu não consegui, que eu tenho que tentar de novo, quantas vezes forem necessárias para eu poder conseguir. Tem uma coisa aqui assim, gente. Entreguei gravar a leitura duas vezes, as mensagens saíram falando de um ajuste kármico, de um processo de finalização, de algo muito doloroso que tá vinculado tanto a relacionamento e trabalho ao mesmo tempo. Tá vendo como ficou difícil? Então nós vamos tentar definir a situação para Ares agora. Eu peço a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo que me acompanhe, pois está escrito que onde estiverem dois ou três em meu nome, aí estarei eu entre vocês. E aqui nós estamos em bando, Senhor, pedindo a sua ajuda. Gritei, estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. O teu amor me sustentou, Senhor. O que é que nós estamos falando para Ares, gente? Gente, olha, nós temos um seis de espadas aqui. Eu não vou considerar mais as cartas investidas, gente, porque já é a terceira vez que eu estou fazendo esse trabalho. Seis de espadas, seis de ouros, a carta da estrela, a carta dos seis de paus. Ares, a sua vitória está decretada, o seu reconhecimento público está garantido, as pessoas que estavam esperando por você, que se importam por você, que estavam torcendo por você para você vencer essa situação, elas já estão comemorando no futuro, na matéria. Entretanto, é absolutamente necessário que você pegue o seu banquinho e saia de mansinho de uma determinada situação. Aqui nós temos o seis de espadas. Então nós estamos falando de uma transição. Um momento de transição em que você vai precisar atravessar a densidade da matéria com perseverança, tá? Mas você pode aí, ó, ter certeza de que tem alegrias nesse novo caminho, por mais duro que ele seja, tá? A gente está falando aqui de alguém que vai atravessar nesse período, nesse período de maio e junho, alguém que vai atravessar uma zona muito densa da matéria, né? Um campo árido, mas que ele é, ao mesmo tempo que ele é árido, ele está pronto para ser semeado. Então é hora de trabalhar a terra, é hora de semear aqui, para você mais lá na frente ter condição de realizar essa mudança. Para outras pessoas, alguém já está se mudando e agora vai aí numa jornada um pouco mais ou menos solitária, seguir adiante para poder semear, trabalhar a terra. Aqui, gente, o Cavaleiro de Ouros, ele traz muita energia de um lavrador, tá? Que a jornada de um lavrador que semeia a terra, que trabalha a terra, que mete, como é que a gente fala? Coloca a mão na massa, né? Coloca a mão lá na terra para poder semear os novos valores que vão frutificar no futuro. Provavelmente porque a última colheita de Ares já não deu certo. E qual é a trajetória do Cavaleiro de Ouros? O Cavaleiro de Ouros, ele vem de uma situação de furor, apaixonado, de uma situação de casamento também, pode ser, mas que ele se dá conta de que uma coisa é a festa de casamento, outra coisa é o casamento em si. Essa é a trajetória do
Cavaleiro de Ouros, tá, amores? Ele se dá conta de que tinha muitas coisas legais naquela situação de aliança, de compromisso, mas aquilo não sustentava, aquilo era só o dossel do casamento, não era a casa em si, né? Aquilo não se sustentava. Então, o Cavaleiro de Ouros ele parte dessa situação de Vênus em Ares, né? Que é uma situação em que a pessoa que está aqui representada ela se sente até um pouco deslocada dentro da casa de outra pessoa, assim, ela já não se sente mais pertencente. Não é nem que ela não se sente mais pertencente, é que naquele lugar que ela está, ela não consegue se expressar. Tentando transmitir a mensagem está muito difícil. É como se você não conseguisse expressar quem você é de verdade naquele lugar. Vênus está passando pela casa de Marte. Então, por mais que seja uma festa, no quatro de paus a gente tem uma situação que tende a ficar desconfortável. E aí o Cavaleiro de Ouros é essa pessoa que sai dessa situação aí de furor, de fogo, de Vênus em Ares, e ele vai para Mercúrio em Touro, ou seja, aplicar o esforço mental, Mercúrio, o intelecto, a razão, no trabalho da Terra, que é Touro. E em seguida, da escassez, da dificuldade de trabalhar a Terra, o Cavaleiro de Ouros ele segue para os 6 de Ouros, que é o que? Prosperidade, generosidade, né? Uma situação de estabilidade material tal que você pode ajudar outras pessoas, filantropia, caridade. Então o Cavaleiro de Ouro, gente, ele vai passar por uma situação muito difícil. Trabalhar a terra, mas ele vai chegar lá. É o devagar e sempre, ele vai chegar lá se ele tiver perseverança. E aqui está dizendo que a sua vitória está garantida, contanto que você aplique um esforço mental para poder realizar essa transição na sua vida, tá? 6 de espadas, nós estamos falando de uma pessoa saindo de um lugar para o outro, mas nós estamos falando aqui também de uma questão mental. Você precisa usar o seu raciocínio, a sua lógica para transformar ideias em crenças, em práticas, em ações. Então eu estou com a ideia, mas essa ideia ainda não está em vias de materialização. Como fazer para materializar essa ideia? E aí a gente tem o 6 de ouros. Acabei de falar, estou aqui com o Cavaleiro de Ouros, a gente tem o 6 de ouros logo em seguida. Quer dizer, gente, aqui ou você vai receber uma ajuda para sair dessa situação, uma ajuda financeira, uma oferta de emprego. Por exemplo, Marcelo, eu tô na casa dos meus pais, a minha vida está muito difícil porque eu estou desempregado, não consigo ajudar em casa. Você recebe aqui uma oferta de emprego que permite você, se você conseguir agarrar, né? Permite você aí trabalhar a sua reestabilização financeira. Marcelo, eu estava num lugar de trabalho em que eu não conseguia expressar a essência da minha alma, carta da estrela aqui, né? Não conseguia expressar quem eu era de verdade. E agora eu descobri que essa situação era uma situação em que eu achava que eu estava confortável, mas que eu não tinha propósito. Eu achava que eu tinha chegado numa posição financeira. Gente, aqui tem muita preocupação envolvida na situação de Ares, solidão. Tem um negócio aqui. Tá difícil demais a leitura de Ares hoje. Mas eu já tô na terceira vez, então eu vou continuar. Gente, só tem carta de número 6 aqui, a estrela. O número 6 na árvore da vida corresponde à esfera da vida que se chama Tiferet, que é a esfera da harmonia e da beleza, da visualização da harmonia. O arcano maior de número 6 é os enamorados, ou seja, você vai precisar realizar uma escolha aqui mesmo, né? Em busca de harmonia, visualizando a beleza das coisas na sua vida, buscando a expressão mais autêntica da sua alma agora. Gente, para Ares, se isso é trabalho, você está saindo de um trabalho e você está se encaminhando para realizar um trabalho que te nutra espiritualmente, que tem a ver com propósito, algo maior. E aí vem a vitória, seja de paus, Júpiter em Leão.
uma energia muito poderosa aqui de expansão, de benesses, mas isso é a materialização. No âmbito da manifestação, e o que liga isso ao propósito, o que liga isso ao chamado da alma, o que liga isso ao seu guia espiritual, seu mentor, né? O que liga a sua transição, a sua vitória, é a fé aqui no espiritual, tá, meus amores? É a fé aqui mesmo. É a esperança. A carta da estrela é a carta da esperança. A carta da estrela é a carta da expressão autêntica da alma. Então, se for trabalho aqui, pode ser que alguém estivesse num trabalho que a pessoa não conseguia expressar quem ela era naquele trabalho, não conseguia expressar sua criatividade, né? Se for uma questão de relacionamento aqui, é uma situação em que a pessoa estava ali bem de vida, mas estava triste. Ou estava numa situação de prosperidade financeira, mas estava adoecendo. Talvez adoecendo porque não conseguia expressar a, a... Nossa, como tá difícil a leitura diária. Desculpa, tá, gente? Tem dias que é assim mesmo. Tem dias que a gente não consegue ler direito o que tem, não. Vai ver que é muita energia aqui. Mas o que eu tô vendo é, resumindo, você saindo de uma situação, aceitando aí um novo trabalho. Não sei se você está investindo num novo negócio, ou alguém está investindo em você dentro de um novo negócio, mas isso está totalmente relacionado a uma orientação do divino que você está recebendo. Então confie na sua intuição, tenha esperança aí, porque a sua vitória está decretada. Uma ajuda que vem, que te tira dessa situação, ou você que sai de uma situação para poder investir num novo negócio que vai ter mais a ver com o seu propósito de alma. Se tem a carta da estrela que tem alma, gente, é que alguém descobriu que a vida não é só matéria. Aqui alguém está se aproximando cada vez mais dos seus mentores. Isso é muito bonito. Para poder chegar até a sua vitória. Tá bom? Aqui pode ser também, gente, você saindo de uma situação em que você trabalhava mais de uma forma assim mais discreta e aí você começa a investir, né? Você sai da situação que você trabalhava de uma forma mais discreta, você começa a investir numa situação que tem mais a ver com o propósito da sua alma e aí isso tem a ver com um certo reconhecimento público, ou você vai trabalhar aí com a sua imagem pública, né? Pode ser também isso, pode ser também. Se saísse o Hierofante aqui, confirmaria essa ideia da imagem pública. Né? Alguém pode estar querendo mostrar para o Brasil a sua cara, mostrar seus dons para o mundo, né? Mostrar que o seu trabalho tem um propósito. Tem alguém se valorizando aqui, saindo de uma situação. Gratidão, universo. Cavaleiro de Ouro saltou aqui na mesa. A gente tem um negócio mesmo aqui de você atravessando a densidade da matéria para poder chegar no Seis de Ouros mesmo aqui, viu? E esse momento pode estar totalmente relacionado com situações de preocupação extrema, insônia, relacionada a uma certa solidão aqui, mas eu vejo que você vai sair dessa solidão e receber uma ajuda. Você está sendo guiada para realizar uma parceria, Ares. Guiado ou guiada, tá? Cavaleiro de Ouros aqui, você vai atravessar. Você não pode queimar etapas, você vai atravessar a fase difícil, sim, porque você consegue atravessar, sim. A vitória está decretada. Gratidão, universo. Olha os enamorados no fundo do deck. Você tem escolha, Ares. Do que é que nós estamos falando com esses seis de ouros aqui? Por gentileza. O que é que nós estamos falando desses seis de ouros para Ares? Gratidão. O Papa, meus amores. Seis de ouros aqui é um novo contrato, sim. Aqui é você pensando na sua imagem pública, sim. Aqui é você parando de se esconder do mundo e mostrando seus talentos e divulgando e sendo reconhecido e saindo de uma situação extremamente difícil.
Desculpa, amores, me emocionei. Às vezes acontece isso aqui na canalização. A carta da estrela, por favor. Carta da estrela. Peço ajuda aos nossos assistentes crísticos. Gratidão. 9 de paus. Aqui é você se mantendo firme após vários atropelos da vida, várias batalhas da vida. O 9 de paus, gente, ele anuncia que um ciclo de sobrecarga está chegando ao fim. Mas você também precisa cuidar da sua cabecinha aqui, porque você vai passar por um último teste. Isso que você está vivendo, amor, é um teste da espiritualidade para saber se você está comprometido com o seu propósito, tá? É como se essa jornada que você estivesse enfrentando agora, que você vai ter que atravessar da cidade da matéria, ela fosse uma prova, né, para você poder finalizar aí um grande ciclo de dificuldade na sua vida, sobrecarga, pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento, mas que ele vai te dar aí durante essa jornada você vai encontrar parcerias, você vai realizar novos contratos, você vai se mostrar para o mundo, você vai florescer aqui, você vai florescer, gratidão. 5 de paus aqui, confusão aqui vai ter bastante, briga vai ter bastante, a peleja está por cima, mas você vai vencer, porque a sua vitória está decretada aqui, 6 de paus. Qual é o formato dessa vitória? Gratidão, universo. A sacerdotisa. Aqui, gente, alguém recebe uma informação. Alguém fica sabendo de coisas aí do oculto, tá? A sacerdotisa, a gente está falando de informações do oculto aqui. Então, 6 de paus com a sacerdotisa pode ser tanto aqui uma revelação que você pode ter até em sonho também, ou que alguém venha a te dizer o que você descubra. Gente, a gente tem o Papa e a sacerdotisa. O que está acontecendo aqui na vida diária? Espera aí. A gente tem 6 de ouros com 6 de paus, a gente tem o Papa e a gente tem a sacerdotisa. A gente está falando aqui de uma nova parceria que vai se formar, que ela está sendo divinamente guiada. Mas isso desde que você mantenha a sua fé, tá? Desde que você mantenha a sua fé também a discrição, tá? Manter a discrição nesses primeiros momentos aí, antes de você lançar seu rosto para o mundo, certo? Então, nesse primeiro momento aqui, consultar qual é a forma dessa. Baralho dourado, por favor, do que é que a gente está falando com a sacerdotisa. 2 de paus, a sacerdotisa, arcano maior de número 2. Gente, aqui tá me falando a sacerdotisa com 6 de paus que a sua vitória ela pode estar vinculada a você mostrar para o mundo, o Papa, os conhecimentos que você tem oculto. Entendi. É bem simples, na verdade. Não é difícil, não, isso aqui. Você tem conhecimentos ocultos, você é um reservatório de conhecimento. Você é um reservatório de coisas boas, Ares, mas você tá guardando para você. Você não tem que guardar isso, você tem que mostrar para o mundo. Tem que mostrar para o mundo o que você tem de conhecimento, o que você tem de sabedoria, né? Aqui é, gente, o Papa com a sacerdotisa, ou é a formação de uma parceria divinamente guiada, ou é você exibindo, mostrando para o mundo todo o seu potencial. Mostrando para o mundo todo o seu potencial. Arrasou. O que é que nós estamos falando com a sacerdotisa, Baralho? Por favor, seis de ouros e a sacerdotisa. Pode clarificar para mim, por favor? É isso mesmo que você falou, eu acabei de ouvir aqui. O que é que nós estamos falando para 6 de paus e a sacerdotisa? Gratidão, 5 de paus. É isso mesmo, gente. Vocês viram que o 5 de paus saiu antes? Aqui a gente está sobrevoando as vozes da nossa cabeça, seguindo direto aí para rumo à vitória. Tem muitas vozes na nossa cabeça,
aqui para Ares, durante esse processo aqui, dizendo que não vai dar certo. E aí pode ser outras pessoas também, né? Pode não ser só um conflito interno, aqui pode ser uma confusão, uma briga, uma disputa, uma peleja que tá aí te desmotivando, dizendo que isso aqui não tem futuro, dizendo que isso aqui não vai dar certo. Mas tem futuro, vai dar certo, porque está sendo divinamente guiado. Deus não coloca um sonho no nosso coração que a gente não possa realizar. Cavaleiro de Ouros com 6 de espadas, por favor, Tarô, vamos delimitar aqui os extremos da leitura. Cavaleiro de Ouros com 6 de espadas, por favor. Cavaleiro de Ouros com 6 de espadas, gratidão. 6 de espadas, de novo, confirma. Saia imediatamente da situação que você se encontra. Aplique esforço mental. Cavaleiros de Ouros com Cavaleiros de Ouros, 6 de espadas com 6 de espadas. Não tenho mais por que ficar me repetindo nessa leitura, Ares. Está muito nítido para mim que você vai atravessar um período de extrema dificuldade na matéria de densidade, de restrição, de limites. Você vai descobrir que você tem limites, mas você vai descobrir que você tem apoio também, que você tem suporte espiritual, que você não é feito só de carne, que você tem um propósito para realizar nessa encarnação. E aqui você vai colocar para jogo 6 de ouros com a carta do Papa e a sua vitória decretada no final. Você coloca para jogo todos os seus conhecimentos ocultos e você mostra para o mundo que você é um guerreiro, que você é valente, que você aguenta. Ares aguenta aqui. Ares vai aguentar aqui. Ares vai brigar a briga que tiver que brigar, mas Ares vai sair dessa situação aqui. Viu, meus amores? 6 de espadas com Cavaleiros de Ouros. Essa é a leitura para vocês. A sua vitória está decretada. Confie na espiritualidade. Já começa a orar desde agora. Um beijo e até a próxima.